E Max Verstappen, ele se posicionou a respeito de um jornalista. Perfeito. Conta a história, Max. Ele se posicionou, na verdade, esse jornalista é um jornalista da Sky Sports, que é uma das maiores emissoras da Europa, né, da Inglaterra, que transmite, tem os direitos sobre a Fórmula 1. E esse jornalista, o nome dele é Ted Kravitz. E ele fez a seguinte coisa, que não deve ser a primeira vez que ele faz esse tipo de colocação. Mas, de qualquer maneira, a história, Kalinka, foi mais ou menos o seguinte. Foi anunciado no Grande Prêmio do Texas que o Brad Pitt vai fazer um filme muito legal, esse eu vou assistir, quero ver. sobre a Fórmula 1, e parece que um dos produtores desse filme vai ser o Hamilton. Isso. Vai ter ali vai ajudar na produção desse filme de alguma maneira. E aí esse jornalista estava falando um pouco sobre essa história do filme e tal, e ele começou a falar como é que seria, na opinião dele, o que ele está achando que vai acontecer, a história, o enredo desse filme. Aí parece que ele falou assim, não, o Brad Pitt vai ser um ex-piloto aposentado que vai voltar para ajudar algum piloto, e falou assim, esse piloto foi roubado na decisão do Grande Prêmio do ano passado, esse piloto é 7 vezes campeão mundial, esse piloto estava liderando o Grande Prêmio do Texas e foi ultrapassado pelo piloto que roubou o campeonato dele de 2021. Ou seja, não precisa ser muito informado para saber que os dois pilotos que ele se refere é o Hamilton e o Verstappen. O Hamilton, 7 vezes campeão mundial, que, as palavras dele, foi roubado o título e foi dado por Verstappen. Então, realmente, obviamente, o Verstappen, quando houve esse tipo de coisa, por mais que talvez tenha sido, Kalinka, num tom de brincadeira, mas uma brincadeira extremamente sem graça, e principalmente quando você faz a brincadeira sem graça, segurando o microfone, que alguns países ouvem essas brincadeiras que você está fazendo. Então, realmente, esse jornalista foi extremamente infeliz, e o Verstappen, como todos os pilotos, né, tem que seguir ali alguns protocolos de entrevista e tudo mais, o Verstappen simplesmente se recusou em falar com a Sky Sports, que esse jornalista mais uma vez trabalha para a Sky Sports, e falou assim, não, essas pessoas vêm falando muitas coisas ruins de mim, eu acho que eu tenho que tolerar uma parte, mas outra parte eu não tenho, então daqui para frente eu não vou mais falar mais com essa emissora. E como você falou, Kalinka, o esportista, no caso, né, tem direito de falar ou não com o que ele quiser. E uma brincadeira, se é que foi no tom de brincadeira, extremamente infeliz, olha o problema que esse jornalista arrumou para essa emissora. Porque a Fórmula 1, a Fórmula 1 é muito popular em vários países e vem crescendo muito a popularidade. Agora, se tem um país, Kalinka, que a Fórmula 1 tem um peso muito grande, uma importância muito grande, é justamente na Inglaterra. A Fórmula 1 nasceu na Inglaterra. A maior parte das equipes são inglesas. Mesmo algumas equipes, né, como a Red Bull, que teoricamente é uma equipe austríaca, ela fica na Inglaterra. Então, assim, realmente, o que esse jornalista causou para essa emissora é um problema muito sério e, com todo respeito, ele merece, ao meu ver, sofrer algum tipo de penalização, porque você não pode falar um negócio desse. Você atribuir um roubo para alguém em rede nacional, você não tem a menor discernimento, você não pode segurar o microfone e fazer um negócio desse. E é o que ele fez.